Aleluia. Graça e paz sejam multiplicados na sua vida. Amém? Aleluia. Abre sua Bíblia lá, Romanos capítulo 2. Vamos continuar estudando um pouquinho o livro de Romanos. Romanos 2, a partir do verso 1 até o verso 16. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus em breve voltará, amém? Aleluia. Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Você que está em casa também, né? Pega a sua Bíblia, abra. Deixa a sua Bíblia aberta. À medida que nós formos lendo, nós vamos meditando naquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Amém? Muito bem. Na minha Bíblia diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o quê? O mesmo. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta. Paulo está dizendo assim: portanto és inexcusável, ou seja, essa palavra quer dizer imperdoável. Portanto és imperdoável quando julgas. Né? Paulo está dizendo à igreja, e quem quer que seja. Nós temos muito essa tendência de julgar as pessoas, sim ou não? Temos. Agora, veja o que Paulo diz, porque criticar os outros, irmãos, é muito fácil, mas isso é trágico. Por quê, pastor? Porque Paulo está respondendo, porque cada vez que estamos criticando alguém, nós estamos nos condenando. Paulo diz assim: porque te condenas, né, a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. E aqui cabe um ressalto. Paulo não quer dizer que a gente não tenha que ter uma opinião própria, não é isso. Agora, uma coisa é ter opinião e outra coisa é você passar um veredito. Uma coisa é você ter convicção e outra coisa é você condenar as pessoas. Esse não presta, esse não vale nada, esse não merece o amor de Deus, esse não merece o perdão de Deus, esse tem que ir para o inferno, esse tem que acontecer isso com ele, esse precisa. Isso é passar veredito e nós temos que tomar cuidado com essas coisas. É o que Paulo quer alertar a igreja, escrevendo aos romanos, a igreja de Roma, e falando conosco. Uma coisa é a gente repudiar atos imorais, ilícitos. Realmente nós não podemos concordar com o pecado, com coisas erradas. Agora, outra coisa é a gente se declarar superior aos outros. E deixa eu falar uma coisa para você: nós não somos superiores a ninguém. Não somos. Né? Dizer que esse ou aquele não merece o perdão de Deus, esse ou aquele não merece o céu. Ah, nós merecemos, nós somos bons. Querido, é isso que Paulo quer alertar para nós. Por quê? Porque julgar é departamento de Deus. Porque nós somos falhos em julgar a nós mesmos, e eu sou o primeiro a dizer isso. Eu sou falho em julgar a mim mesmo, os meus erros, as minhas falhas. Como então eu vou julgar as pessoas? Então Paulo diz assim: olha, não, quando você condena alguém, né, em alguma coisa, você está condenando a você mesmo. Quando você exclui alguém da graça de Deus, você está excluindo a você mesmo. Jesus também condenou essa prática. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. E Jesus ainda vai além, Jesus diz assim: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. O mesmo tipo de julgamento que você fizer é o que você vai receber. Jesus diz: com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós. Um exemplo: fulano errou, o irmão erra. Ao invés da gente exercer misericórdia, ajudar, amar, dar a mão àquela pessoa, né, muitas vezes o que acontece? Né, nós estamos descendo a ripa na pessoa. E segundo as palavras de Jesus, do mesmo jeito que a gente desce a ripa nas pessoas, vão descer a ripa na gente também. É o que a Bíblia está dizendo, é o que Jesus diz, é o que Paulo fala para nós. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Ou seja, com o mesmo peso, com a mesma medida.
Se não teve, alguém errou, se a gente não teve misericórdia, né, na hora do erro, também não vamos receber misericórdia. Se não agimos em amor, também não vamos receber amor. Se nós não ouvimos primeiro, né, para evitar julgar, também não seremos ouvidos quando errarmos. É a mesma medida que Jesus está falando. E Paulo diz exatamente isso para nós. Tiago também diz, Tiago 2,3 diz assim, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerce misericórdia. Eles estão falando para a igreja, a gente está falando para nós. Não está falando para o povo do mundo, está falando para os crentes. Então nós precisamos nos atentar a isso, precisamos tomar cuidado com essas coisas. O problema, sabe qual que é o problema do ser humano? É que a gente gosta muito de comparar. E isso é um perigo. A gente gosta de comparar. Então o ser humano, para poder julgar o outro, ele compara. Um exemplo, nós pegamos um assassino, um estuprador, né, uma pessoa que cometeu um delito grave, e nós viramos para Deus e falamos assim, está vendo, Senhor, comparado com esse aí, eu não sou tão mal assim. Nós somos mestres em fazer isso. O problema é esse, porque Deus não nos compara a eles. O assassino, o homicida, ele não é um paradigma, ele não é um padrão para Deus. O padrão que Deus usa é Ele mesmo. E quando a referência que Deus usa é a sua própria santidade. E quando Deus usa como referência a santidade dele, eu e você não estamos em condição de julgar ninguém. Aleluia. A gente precisa ser claro nessas coisas, porque isso é salvação para nós. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para trazer uma palavra de vida e de verdade para a sua vida, para você que está em casa, para você que vai ouvir essa mensagem depois. Eu sou o primeiro a me condenar naquilo tudo que eu prego, que eu estudo. Eu quero aproveitar, eu estava lendo um livro, esse livro, inclusive, eu quero deixar para você como uma dica de leitura, do Max Lucado, Nas Garras da Graça. Se você puder ler esse livro, leia, né? Se você quiser emprestado, eu empresto. E eu quero citar um exemplo que o Max cita a respeito de julgamentos. E eu quero que você pense algo essa noite. Suponha que Deus simplifique o assunto e Deus resuma a Bíblia toda em um mandamento apenas. E ele dissesse assim, olha, você deve saltar bem alto, né? Para que você toque a lua. Vamos supor que Deus fizesse um resumo, né? Vamos supor isso. E ele fala assim, olha, você não precisa mais amar a Deus, você não precisa mais amar ao próximo, você não precisa mais seguir Jesus, você não precisa mais orar, você não precisa mais ler a Bíblia. A única coisa que você precisa fazer é dar um salto bem alto, tocar a lua para que você seja salvo. A verdade, querido, é como ele diz no livro, isso nós nunca faríamos, não é verdade? Pode ser que alguém consiga pular 1 metro, 2 metros, 3 metros, outros pulem menos, 1 metro, mas a verdade é que a distância que a lua está, isso não faria a menor diferença. Nunca nós conseguiríamos pular e alcançar, nunca chegaríamos nem perto disso. Deus não fez isso, a verdade é essa, Deus não fez isso, mas se bem que Ele poderia ter feito. Porque Jesus disse assim em Mateus 5,48, Ele ordenou, Jesus disse assim para nós, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A verdade, querido, é que ninguém pode satisfazer o critério de Deus. E quando eu digo ninguém, eu sou o primeiro a me incluir. Ninguém pode satisfazer o critério de Deus, por isso, nenhum de nós está na posição de vestir a toga, pegar o martelo, sentar na cadeira de juiz e julgar a vida dos outros. O problema também é que às vezes a gente pula 2 metros, a gente pula 1 metro, aí a gente olha para quem pulou 30 centímetros, a gente vira para ele e fala assim, nossa, que pulo feio. Mas a verdade é que o que pulou 1 metro também está muito longe de alcançar o que precisa ser alcançado. Ou seja, a gente tem a mania de julgar os outros naquilo que a gente mesmo não faz. Querido, nós não somos bons o bastante para julgar ninguém. E o Max ainda cita assim, pode o faminto acusar o mendigo? Pode
Pode a doença zombar da enfermidade? Pode o cego julgar o surdo? Pode o pecador julgar o pecador? A verdade, querida, é que nós estamos em posição que nós não podemos julgar ninguém. E é isso que a palavra de Deus está nos alertando. Naquilo que você condena os outros, naquilo que você julga o outro, você está se condenando. Só existe um que pode julgar, e com certeza ele não está aqui na igreja, não é nenhum de nós. Só existe um que pode julgar, e esse certamente é Deus. Nós precisamos entender isso. Aí no verso 3, Paulo continua dizendo assim, no verso 2, Paulo diz assim, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Né? Verso 3, e tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, escaparás tu do juízo de Deus? Trocando em miúdo o que Paulo está falando assim, você acha que julgando os outros, apontando os erros dos outros, você vai escapar do julgamento de Deus? Você acha que você apontando o erro do outro, você escapa da severidade divina sobre sua vida? Mas isso é uma velha tática da humanidade. Até as crianças usam isso. Até os pequenos. Porque eles pensam assim, se eu deixar papai e mamãe mais nervoso com meu irmão, eu escapo do castigo. Meu pai vai pegar meu irmão, mas não vai pegar eu. Então o que a gente faz? A gente acusa, a gente compara. O jeito mais fácil de justificar os erros da minha casa é achando erros piores na casa do outro. Ao invés da gente admitir as nossas próprias falhas, nós queremos encontrar falhas nos outros. É mais fácil, é melhor, é mais prazeroso. Achando que com isso, Paulo está dizendo, você está achando que com isso você vai escapar do juízo divino? Paulo está dizendo assim, não é assim que funciona, não. Não adianta você fazer isso e achar que vai ter algum lucro, porque você está condenando a você mesmo. Paulo diz assim, tal artifício não funciona com Deus. A gente sempre diz assim, Deus é bom, não é verdade? É como se Paulo dissesse assim, Deus é bom, mas Deus não é bobo não, tá? Fique esperto. No verso 4 ele diz assim, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Paulo está dizendo assim, a bondade de Deus, a paciência, a generosidade de Deus tem que nos levar a um arrependimento, a uma mudança de vida. Deus muitas vezes retém o juízo sobre nós por causa de quem Ele é, por causa do caráter dEle, da misericórdia dEle, da paciência dEle, da bondade dEle, do amor dEle. É o que Paulo está dizendo. Dando oportunidade para nós nos arrependermos dos nossos erros. E não a gente ficar perdendo tempo de julgar os outros. E aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor, né, pela misericórdia dEle, porque se não fosse ela, o que seria de nós? É como se Paulo dissesse assim, né, Deus usa de misericórdia conosco, né, mas a gente não tem misericórdia com ninguém. A gente trata como se a gente não errasse, a gente trata como se a gente não cometesse erros. Mas olha o que Paulo diz no verso 5, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo está dizendo assim, para quem insiste em viver uma vida errada, lembra que ele fez a listagem, nós lemos a listagem lá no capítulo 1, lembrando que isso é uma carta, continua o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Ele diz assim, olha, para você que continua insistindo em viver uma vida errada, né? Olha lá como é que os homens estão ficando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes de pai e mãe,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Paulo está dizendo assim, para vocês que insistem, né, em viver essa vida dura, um coração impenitente. O que é um coração impenitente? É uma pessoa que persiste no erro, insiste no erro. Sabe que está errado e insiste naquilo. Então Paulo diz assim, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, o que você faz? Entesouras ira. Quando você faz isso, você está guardando ira para você no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Meu Deus. Às vezes a gente, com as nossas atitudes, a gente acha que está ganhando galardão, nós estamos juntando ira. No dia que a ira de Deus se manifestar, no dia do juízo de Deus. Embora muitas vezes Deus não puna as pessoas imediatamente por causa do pecado, mas o juízo final é certo, não vai falhar, não tem como escapar, não tem jeitinho. Vai acontecer. No verso 6 ele diz assim, o qual recompensará. Quando? Quando que isso vai acontecer? Paulo falou, no dia do juízo. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai dar a cada um segundo o seu procedimento. E sabe por que não vai ter jeitinho? Sabe por que não vai ter escapatória? Porque Deus sabe de tudo. Com o passar do tempo, Deus não fica velho, Deus não fica gaga, Deus não esquece das coisas, Deus não sofre de Alzheimer. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas a nossa vida. Jeremias 17:10, ele diz assim, eu sou o Senhor, eu conheço os corações e eu provo os sentimentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo as suas obras. Foi Deus quem disse, ele disse, eu sou o Senhor, eu conheço o coração e provo os sentimentos. Aí o que vai acontecer? Verso 7. A saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra em incorrupção, mas indignação e ira aos que são contendenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Verso 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então Paulo está dizendo assim, olha, no dia do juízo de Deus, da ira de Deus, vão haver dois tipos de sentenças. Vida eterna, aqueles que com perseverança fazem o bem, que perseveram, que continuam a fazer o bem. Vida eterna para aqueles que agem ao lado de Deus. Pastor, mas a salvação não é pelas obras, e não é mesmo, a salvação é pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, amém? Aleluia. Não vem por obras para que ninguém se glorie, né? É mesmo, é pelo sacrifício de Jesus. Mas todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, Deus espera que nós andemos em boas obras, agradando e servindo a Deus. Tiago vai dizer lá em Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus não espera que você viva uma vida de pecado, Deus espera que você viva uma vida de boas obras. Paulo em Efésios 2,10 diz assim, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que de antemão andássemos nela. Deus tem expectativa na minha vida, na sua vida, você que está em casa, para que eu e você andemos em boas obras. Como filhos de Deus, nós temos que refletir a imagem do Pai, não a imagem do vizinho. Sabe quem é o vizinho? O diabo. Nós temos que ter a cara do nosso Pai. Então Paulo diz, para quem faz boas obras, né, para quem anda uma vida justa, uma vida correta, que não tem um coração duro, que não insiste no erro, que não julga as pessoas, tem recompensa, tem galardão, aleluia. Mas nós dissemos que tem duas sentenças, e para quem insiste no erro, né, Paulo responde indignação e ira. De quem? Minha e sua? Não, indignação e ira de Deus. Indignação e ira de Deus aos que são contendenciosos, ou seja, têm comportamento duvidoso.
aos que são desobedientes à verdade. Gente, a palavra de Deus é a verdade. Não tem como a gente dizer que é um crente, que é um cristão, e viver contrário àquilo que a palavra nos instrui. Contrários à verdade. Paulo está falando assim, quem vive contrário à palavra, quem vive contrário à verdade, ira e juízo de Deus. Obedientes à iniquidade, ou seja, obedientes ao pecado. Tem gente que tem pecado, iniquidade, pecado de estimação, sabe que aquilo está errado, continua a fazer. Sabe que aquilo não presta, continua fazendo. Já ouviu a palavra, sabe que não pode. Tem que perdoar, não perdoa. Tem que amar, não ama. Tem que ajudar, não ajuda. Tem que fazer e não faz. Querido, o homem que age contra Deus, certamente ele irá se destruir. Agora, para todo aquele que age segundo os padrões de Deus, a recompensa é maravilhosa, é vida eterna no céu. A grande mudança, produzida pelo arrependimento é a conversão, e isso é necessário a todo ser humano. Uma conversão, uma mudança de vida. É necessário que o homem, a Bíblia diz, é necessário que o homem se converta dos maus caminhos, é a forma como nós alcançamos o favor, a graça de Deus. Aí no verso 11, Paulo continua assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção certamente de atitudes. É isso que Paulo quer dizer, não é a origem da pessoa. Paulo cita aí judeu, o grego, não é a origem da pessoa, não é a beleza da pessoa, não é a riqueza da pessoa. Deus está olhando o quê? As atitudes. É isso que Deus está olhando. Deus conhece o coração, Deus sabe as intenções, Deus conhece cada pensamento nosso, sabe a intenção por trás de cada coisa que nós fazemos, inclusive para servir a Deus. Porque não adianta servir a Deus com a intenção errada no coração, Deus conhece. A obra que não passar pelo fogo vai ser queimada, não tem galardão, não tem recompensa sobre aquilo. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Lembra quando Pedro foi na casa de Cornélio? Cornélio queria conhecer Deus, mandou chamar Pedro, a família de Cornélio queria ouvir falar a respeito de Deus. Lá em Atos capítulo 10. Aí o que foi que Pedro diz? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A Bíblia diz que Cornélio era piedoso, temente a Deus, fazia boas obras, gostava de orar, homem de oração. E nem cristão era, mas desejava conhecer a Deus. Então Pedro diz, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele olha o coração e as atitudes. Deus ama aquele que o teme, e aquele que anda de maneira justa. Aleluia. O mesmo Deus que não faz acepção de pessoas também não rejeita ninguém que se achega a Ele, mas também o mesmo Deus estabeleceu princípios em Sua palavra para que nós nos acheguemos a Ele. Ele estabeleceu princípios para que possamos agradá-los. Ele estabeleceu princípios para a gente poder seguir, para poder honrar a Deus. Aleluia. E quando nós cumprimos esses princípios, diferentemente das pessoas que estão no mundo e que não querem saber de Deus, aí sim, eu e você podemos desfrutar o melhor de Deus para nós. Aleluia. Todos são convidados a desfrutar da graça de Deus, do amor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas a escolha do homem. A decisão final é dele. Um criminoso foi condenado à morte, sentenciado à morte no seu país. E não adiantou ele pedir clemência ao governo, porque o governo condenou ele à morte. Não adiantou ele pedir clemência ao povo, porque o povo sentenciou à morte. Não adiantou ele pedir perdão, clemência à família, às suas vítimas, porque eles não aceitaram, ele foi condenado à morte. Mas a graça de Deus não é assim.
Porque naquela cruz, quando aquele homem se virou para aquele vulto ensanguentado que estava ao lado dele, pregado numa cruz próxima dele, ele virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Jesus respondeu? Ainda hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a graça de Deus. Aquele homem podia ter feito escolhas melhores na sua vida, com certeza. Ele podia ter vivido uma vida diferente. O seu fim não precisava necessariamente ser aquele. Mas se é que nós podemos chamar de sorte, para a sua sorte, para a sorte dele, ele foi crucificado ao lado de Jesus. Ele ainda teve tempo de se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Aquele homem entregou o coração para Jesus no último minuto da sua vida. Ou seja, Deus o perdoou. Jesus o perdoou, né? Deus não fez acepção de pessoas, e nós gostamos muito de julgar, condenar as pessoas pelos seus erros. Verso 12, Paulo continua assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Eu ouvi uma pregação uma vez que um pregador disse assim que no dia do juízo, com certeza vai haver uma Bíblia aberta no céu. E nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a verdade, nós seremos julgados por ela. Não por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós imaginamos, nós seremos julgados pelo que está escrito. É o que Paulo está dizendo: quem não conhece, né? Agora, quem não conhece, pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Mas quem conhece a lei, ou seja, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós seremos julgados de acordo com a palavra. Não vai haver desculpa, não vai haver jeitinho. Seremos julgados pela verdade, foi o que Paulo disse no versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, é segundo a palavra dele. Não, Senhor, mas naquela vez eu fiz isso por causa... Não. O julgamento é segundo a verdade. Aquele que passou a conhecer não tem desculpa mais. Verso 13, Paulo diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Quem escuta a palavra, ele está dizendo, não é justo diante de Deus, não. Mas olha o que ele diz: mas os que praticam a lei, mas os que praticam a palavra, né, eles hão de ser justificados. O fato de vir à igreja e escutar a palavra de Deus não me torna justo diante de Deus. Paulo diz: justo diante de Deus, justificado, perdoado, é quem pratica a palavra. O mero ato de ouvir a palavra de Deus, deixa eu falar algo para você, é perca de tempo se você não pratica. É isso que Paulo está dizendo. Está perdendo tempo quem vem, ouve e não pratica. Praticar e não apenas ouvir é o que faz a diferença para Deus, Paulo está dizendo. Pastor, mas eu fui nos cultos de quinta-feira, eu vi o pastor Estevão pregar, aquele chato lá, ficou pregando lá meia hora na minha cabeça, falando isso, falando aquilo. Eu fui lá, eu estava lá, mas o que Deus quer saber é se você está praticando a palavra. A prática da palavra é o que interessa para Deus, é o que faz a diferença para Deus. Verso 14. Porque quanto aos gentios, quanto os gentios que não têm lei, ou seja, quanto ao ímpio, quanto ao cara que não é crente, que não conhece a Bíblia, né, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Quando essas pessoas que não conhecem Deus, naturalmente eles obedecem a palavra de Deus, naturalmente eles obedecem a Bíblia, né, não tendo eles conhecimento algum, né, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então o que Paulo está dizendo? Se uma pessoa que não é crente, não é cristão, que desconhece a Bíblia,
e consegue obedecê-la, né, mais ou menos aí por instinto, Paulo diz assim, ele confirma a verdade dela, a verdade da Bíblia, pela obediência. Olha que interessante. Confirma que a lei de Deus não é um elemento estranho, colocado, né, de imposto de fora para dentro, ou seja, mas é algo, a lei de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, é algo que está, né, intimamente na constituição humana. Todo ser humano sabe o que é certo e é errado. É isso que Paulo está dizendo. Isso mesmo que você não seja um crente, você não seja um cristão, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, né, a verdade, já existe verdade dentro deles. E o fato deles andarem obedecendo a verdade, fazendo coisas boas, confirma que a palavra de Deus é verdade. No ser humano sabe, isso foi colocado dentro dele. Não adianta dizer eu não sabia. Porque Deus conhece o coração. Paulo diz, Deus conhece o segredo, Deus conhece o íntimo de cada um. É como se Paulo dissesse assim, ainda que uma pessoa não conheça de Bíblia, dentro dela existe sim uma consciência, e essa consciência, Paulo fala, um dia ela vai se revelar. E ela vai dizer, essa consciência um dia, esses pensamentos um dia vão trazer. Paulo está dizendo, ou condenação ou livramento. Querido, Deus vai saber lidar com todo tipo de situação no dia do juízo. Você sabia que Deus é mais inteligente do que eu e você? Sabia, sim ou não? Ou a revelação chegou agora? Deixa quem está lá, né, que não se preocupe com coisa não, porque Deus sabe resolver o problema dele. Preocupe cada um com si mesmo. Cada um procura obedecer à palavra. Não fica tentando achar erro no outro para justificar o erro da sua vida, não. Sabe, querido, isso nada pode causar mais alegria num crente do que saber que Deus é um justo juiz. Para quem vive uma vida correta diante de Deus, para quem vive uma vida honesta, isso é um alívio, isso é uma alegria, saber que Deus é justo e que um dia Ele vai julgar a todos com justiça. Para quem anda uma vida correta, uma vida justa, isso serve de consolo. Para quem vive uma vida errada, isso pode ser terrível. Saber que Deus é justo, mas para quem vive de maneira correta, segundo a palavra, isso serve de consolo. Então, qual que é o segredo? A receita é viver uma vida correta, né? Justa diante de Deus, porque Deus um dia vai voltar e Ele vai voltar como juiz sobre tudo e sobre todos. Esse é o segredo. Para não entesourar, né, para não colecionar ira no dia do juízo, nós precisamos viver uma vida correta, uma vida justa diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, né, que essa palavra possa achar lugar em nosso coração. Que a gente possa, se existir algo que precisamos mudar, que precisamos consertar, que a gente seja rápido em corrigir essas coisas. Porque um dia todos nós vamos prestar contas para Deus. Amém? O dia do juízo vai chegar, não vai falhar. Ainda que Deus retarde, por causa da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, Paulo diz, mas o dia do juízo virá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado essa noite. Amém? Com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe, vá em paz, né? Amanhã às 7h15 estaremos aqui para o culto de oração. Se você tiver oportunidade, venha orar com a gente. É sempre uma bênção, né? Logo de manhã estar aqui. Tem algum aviso para nós? Não? Amém? Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Vocês estão em casa, sejam abençoados, né? Que a palavra de Deus os alcance vocês também essa noite. Vá em paz, Deus te abençoe, querido.